A graça e a paz do Senhor Jesus na tua vida. Onde e quando você estiver. Digo quando porque não sei quando você assistirá esse vídeo, mas ele está sendo veiculado hoje, no dia 29 de novembro de 2020, dia de segundo turno das eleições municipais, e infelizmente um período em que nós vemos um crescimento de infecções e internações devido à Covid-19. E eu quero falar nesse momento, nesse nosso breve encontro, sobre um tema que é fundamental para a minha e para a sua vida. Eu quero falar sobre esperança. Antes, vamos orar ao nosso Deus? Senhor amado Deus, querido Pai, amado Pai, aqui estamos, Deus, debruçados diante da Tua Palavra, submissos ao Teu Santo Espírito, pedindo, Pai, a Tua iluminação. Fala, Deus, à nossa mente e ao nosso coração. Ajuda-nos, porque sem o Senhor nada podemos fazer, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, irmãs, falar sobre esperança é algo de fundamental importância para as nossas vidas, principalmente diante do cenário que nós temos vivido. Eu quero utilizar para essa nossa breve reflexão dois textos bem sucintos, bem curtinhos da palavra de Deus. O primeiro se encontra em Provérbios capítulo 13, versículo 12, somente a parte A do versículo, quando diz que a esperança que se adia faz o coração adoecer. E o segundo texto está lá em Abacuque, capítulo 1, versículo 2, somente a parte A, quando Abacuque diz: Até quando, Senhor? Até quando clamarei eu, e tu não me escutarás? É assim que Abacuque inicia o seu livro. Abacuque, cujo nome significa aquele que conforta, aquele que consola. Em algumas traduções, aquele que abraça. Abraço que, infelizmente, mas querendo Deus, em breve não será mais assim. Abraço que ainda é no nosso tempo, nesse momento, um artigo de luxo. Mas, se nós olharmos a vida de Abacuque, nós veremos que Abacuque viveu um cenário muito parecido com o nosso. Não devido a uma pandemia, mas Abacuque, que viveu 7 séculos antes de Cristo, ele vive num contexto de conflitos sociais, num contexto de violência intensa e num contexto de uma grande crise de escassez. E nós, se passearmos pelas páginas da Palavra de Deus, nós veremos que não foi um privilégio de Abacuque, não é um privilégio nosso atravessarmos períodos difíceis. Nós veremos em quase todas estas páginas, momentos difíceis, desafiadores sendo atravessados. E eu quero me fixar nesse nosso breve encontro numa página bastante peculiar da Palavra de Deus, uma página que tem uma característica única, uma página em branco, uma página que fica entre o livro de Malaquias, após o livro de Malaquias e antes do Evangelho de Mateus. Uma página em branco que tem um significado de cansaço, um significado de dor, de aflição, uma página em branco que simboliza ali aproximadamente 400 anos em que Deus calou os seus profetas e não falou com o seu povo. Mas essa página em branco, ela traz uma série de informações, ensinamentos, princípios que podem trazer um grande ensinamento para a nossa vida. Essa página em branco, para nós podermos falar sobre ela, nós temos que fazer uma breve viagem no tempo e voltarmos ao ano 586 a.C., quando o povo de Israel é levado cativo. O povo de Israel sofre ali uma dominação e acontece o episódio que fica conhecido como o segundo cativeiro da Babilônia. O tempo passa e anos mais tarde, o Império Babilônico ele sucumbe para um império mais forte que o domina, que é o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa tem uma característica interessante e benéfica para com os judeus. Ele permite que alguns judeus retornem para Jerusalém a fim de reconstruir o templo, e assim é feito. Só que passa o tempo e o Império Medo-Persa, para variar, um império sempre sendo dominado por outro que lhe é superior, e o Império Medo-Persa sucumbe no ano 359 a.C. para um grande império que se levanta, o Império Grego, império capitaneado, chefiado pelo imperador Filipe II.
Mas não é o Filipe II o imperador mais importante dessa dinastia grega, e sim o seu filho, um homem que é simplesmente o mais brilhante e o mais próspero conquistador militar de toda a antiguidade. Um homem chamado Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. Um homem que tem uma vida muito curta e muito intensa. Ele morre aos 33 anos de idade e ele é de uma prosperidade militar bélica, um conquistador ímpar. Ele amplia de maneira assustadora os domínios do Império Grego. Ele faz tudo que um grande soberano tem que fazer, menos uma coisa. Ele não deixa uma linha sucessória, ele não deixa filhos. E ele morre aos 32 anos de idade, no ano 323 a.C. E aquele grande Império Grego, então, ele tem que ser dividido entre os 4 principais generais de Alexandre o Grande. E ali os tetrarcas, como eram chamados, tetra, como eram chamados esses 4 grandes generais, eles dividem o território, e o território, a parte do território onde ficava o povo de Israel, ele é dominado ora pelos Seleucidas, que eram os sírios, ora pelos Ptolomeus, que eram os egípcios. E o tempo passa. No século II a.C. acontece um episódio importantíssimo na história de Israel, porque um governante Seleucida sírio, chamado Antíoco Epifânio, ele profana, de maneira humilhante, o templo de Jerusalém. Ele coloca dentro do templo de Jerusalém, ele manda construir uma estátua de Zeus, e ele começa a sacrificar porcos, o animal mais impuro na cultura judaica, dentro do templo de Jerusalém. E isso não é aceito de forma alguma pela família de um sacerdote chamado Matatias. E começa ali um grande levante, uma guerra, que é chefiada não pelo sacerdote Matatias, mas pelo seu filho, que é um homem cuja a figura é até hoje celebrada, venerada pelos judeus, um homem muito importante na história judaica, chamado Judas Macabeu, um grande estrategista, um grande líder militar, e de fato ele consegue libertar o povo da dominação dos Seleucidas, dos Ptolomeus, e Israel experimenta um período de independência. Israel ele restitui o culto, ele restitui o culto, que era a origem de toda a celeuma, e ele consegue expandir as fronteiras de Israel. E funda ali a dinastia Asmoneia. Isso acontece de maneira relativamente próspera até o ano 63 a.C., quando se levanta então o grande império da antiguidade, o Império Romano. E em 63 a.C., o imperador Pompeu, ele vai promover o episódio que ficou chamado como Cerco de Jerusalém, onde ele cerca a cidade e domina Jerusalém. E novamente o povo agora é dominado por uma nação estrangeira. Israel passa a ser um reino cliente. E o que isso significava? Significava que o povo era submisso política, econômica e militarmente aos romanos. E cabia ao imperador colocar governantes, reis, para chefiar a nação de Israel. E chega o nomeado do imperador, é um homem chamado Antípater. Ele não é muito famoso. Famoso é o seu filho, que o sucederá. Um homem chamado Herodes o Grande. Herodes o Grande, um grande administrador, um grande empreendedor, um grande idealizador, um grande realizador. As obras que Herodes fez, elas são reconhecidas até hoje pela sua monumentalidade e pela sua grandeza. Por exemplo, ele ampliou e embelezou o templo a fim de conquistar alguma simpatia para com a elite religiosa dos judeus. Ele construiu a Fortaleza Antônia, que é onde, anos mais tarde, Cristo vai ser julgado por Pôncio Pilatos. Ele construiu também o Porto de Cesareia Marítima, que abriu o comércio ali de Israel, e anos mais tarde, o apóstolo Paulo partirá do Porto de Cesareia Marítima para as suas viagens missionárias. Um grande idealizador, um grande realizador, um grande gestor, um grande administrador, só que um homem absolutamente doente. Não doente do corpo, doente da alma. Um psicopata, um homem
terrivelmente, macabramente cruel. Um homem que tinha um apego terrível ao poder. E tudo que passasse pelo seu caminho, que ele imaginasse que fosse uma ameaça ao seu poder, ele simplesmente exterminava. Ele simplesmente aniquilava. Diz a história que esse homem, Herodes o Grande, teve 10 esposas, né? Foi ali o Fábio Júnior da antiguidade, dos reis. Ele tem 10 esposas e a esposa que ele mais ama é uma mulher da elite, né, da nobreza judaica chamada Mariana. E diz a história que, ao casar-se com Mariana, na noite de núpcias, ele manda assassinar todos os homens da família de Mariana, todos, com medo de que eles fizessem algum tipo de levante futuramente para retirá-lo do poder. Passa o tempo e a mãe de Mariana, sogra de Herodes, chamada Alexandra, ela vê que o sacerdócio em Israel está sendo deturpado, virando moeda de troca, né, de favorecimentos financeiros, e ela pede a Herodes que coloque como sumo sacerdote de Israel um rapaz, um jovem, muito capaz, muito esforçado, muito carismático, chamado Aristóbulo. Ele faz assim, ele vê que aquele rapaz começa a crescer muito no conceito do povo, começa a ficar muito popular, ele não pestaneja, ele mata Aristóbulo. A Alexandra, vendo isso, ela foge para o Egito e lá ela forja a própria morte e o próprio enterro, a fim de que Herodes pensasse que ela já havia morrido, para que não tirasse a vida dela. Só que Herodes manda emissários até aquele lugar. Eles se investigam, veem que ela não morreu de fato. E a mando de Herodes, Alexandra também é assassinada. O imperador, então, ele manda chamar Herodes a Roma para dar explicações de por que tanta violência. Imaginem que violência para chocar um imperador romano não é qualquer coisa. E Herodes vai para Roma, né? Não tinha como não ir, uma ordem do imperador romano. Só que antes de ir, ele ficou confabulando: será que Mariana levantará algum tipo de motim contra mim? E ele pegou a mulher que mais amava e a matou. Voltando de Roma, a sua irmã, né, coloca algo na cabeça dele. Ela fala: o Herodes, os 2 filhos que você teve com Mariana, você mandou estudar em Roma. Roma é a capital do mundo, Roma é a cidade mais importante. Esses meninos, quando voltarem, eles vão tirar você do poder. O Herodes não tem dúvidas. Ele manda matar estrangulados os 2 filhos. É esse psicopata que está governando, é esse terror que está instalado. Quando um anjo chega num casebre, numa vila de Israel, e fala para uma virgem humilde: você está grávida do rei dos judeus, do filho do Deus Todo-Poderoso, e o reinado dele jamais terá fim. O que eu quero dizer com isso, minha irmã, meu irmão? O que eu quero dizer é que Deus não depende de circunstâncias externas favoráveis para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Deus não depende de céu de brigadeiro e de mar de rosas para mostrar que Ele é o Senhor de tudo e de todos, e todas as coisas estão submissas perante a soberania do nosso Deus. É nos cenários mais tristes, mais cansativos, mais inóspitos, que Deus mostra muitas vezes todo o seu amor para com o seu povo. Foi nesse cenário terrível, onde um governante macabro estava no poder, que Deus traz a maior das graças, a maior das vitórias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não fique preso às circunstâncias externas. Nós não negamos tudo que está acontecendo, pelo contrário, nós participamos de tudo que está acontecendo, do cansaço, do enfado, da tristeza, mas não perca a esperança. O autor da carta aos Hebreus diz no capítulo 6 que a esperança que nós depositamos no nosso Deus é a âncora para a nossa alma. Âncora, meu irmão, minha irmã, é aquilo que traz estabilidade, é aquilo que traz firmeza, aquilo que trará firmeza para a tua vida, para a tua mente, para o teu coração. É a esperança que você deposita no Senhor teu Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 15, versículo 13, ele diz que Deus, a fonte de toda a esperança, os encha inteiramente de alegria e de paz. Não perca a esperança. Que o seu coração, que os seus olhos, que a sua fé, que a sua mente possam estar fixos no autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo. Não perca a esperança. A nossa esperança tem nome.
A nossa esperança se chama Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.